Bom, tem cara nova no Atlético. O clube apresentou ontem o lateral esquerdo, Guilherme. Ainda não sabe quem é? Então confira. Às vezes as pessoas utilizam a Espanha por fazer um verdadeiro pé de meia, né? Mas poucas pessoas sabem dos problemas e de muitas coisas, de você ir sozinho, muito novo, sem companhia de pessoas que estão para lhe ajudar e tudo isso. Então, é bastante complicado. Então, foi uma atitude minha, né? E o pessoal do Atlético também abriu as portas, porque, em primeiro lugar, eles olharam o clube, olharam tudo isso e creio que foi uma situação que eles também conversaram bastante comigo. E eu creio que aprendi muita coisa, passei por muita coisa lá, aprendi muito na forma tática mesmo, que aqui no Brasil atacava muito, tal, tudo isso na época do Vasco, e aprendi um pouco estar mais defensivo, então aprendi muitas coisas. E eu vim porque o Atlético é um clube irresistível de uma contratação e um clube bastante imenso, de grande, de respeito, de qualidade, com jogador de qualidade, e que no momento caiu numa graça que eu queria vir para o Brasil e não pude deixar isso passar, né? Que é uma oportunidade para mim de ouro e que ainda eu tinha 2 contratos na Almeria, 2 anos de contrato na Almeria e, no caso, o presidente queria que eu ficasse lá, mas estive conversando com meus pais e a atitude foi poder voltar para o Brasil. Agora eu estou conhecendo o Guilherme, que eu não me lembro mesmo. Fábio Pinhão tem uma aula para a gente aqui, de quem era Guilherme. Do que ele lembra, obviamente, dele em termos de Campeonato Brasileiro e do Vasco, mas eu acho que ele chega como uma incógnita, assim, né? Até do que ele fez lá, das notícias que a gente tem, as situações dele vividas fora das 4 linhas. Então, acho que é uma incógnita, assim, é uma aposta que o Atlético está fazendo nesse momento. Dimara, eu tenho que ser sincero, eu vou falar a verdade, eu não lembro muito bem do Guilherme. Eu Lembro também vagamente do nome, de ter um lateral esquerdo lá do Vasco jovem que tinha surgido muito bem em 2007, mas falar que eu possa dizer com propriedade das características dele, se cruza bem, se marca bem ou não, isso eu não posso falar. O que ele disse é, como eu falei anteriormente, que ele aprendeu muito na Europa a parte tática. A consciência de que um lateral não é só aquele jogador que tem que ir o tempo todo para cima, o tempo todo avançando, e que ele também precisa ter a consciência defensiva, de saber que ele vai tomar a bola nas costas, se ele não tiver uma postura, né? Claro. Então, é uma aposta aí, realmente da diretoria do Atlético. Até acho que vale a pena, por ser um jogador de 23 anos ainda. Tem aí boa possibilidade de mostrar alguma coisa, mas é uma incógnita. Mas ele aprendeu a parte tática e não aplicou? É por isso que ele está voltando? Eu não entendi. É uma coisa que o Júnior falava aqui, né? Se ele está há tanto tempo no time pequeno da Espanha, mesmo com a carência que também o futebol europeu tem de laterais, ele poderia ter tido uma projeção melhor. Tem uma grande chance tem de laterais. Exatamente, ele tem uma chance no Atlético. Né? Ele tem essa grande chance dele, ele tem que saber aproveitar isso. E o Atlético vale a aposta, porque você não tem lateral esquerdo no elenco, você tem só o Leandro, está jogando com ele, improvisa. Ou seja, é um jogador jovem, 23 anos, que pode ter um potencial, pode mostrar alguma coisa, retornar ao futebol brasileiro, de repente. Foi muito jovem para lá, não se adaptou, toda aquela coisa, se encantou de repente com a noite espanhola. Que é muito boa, né? Que é muito boa, Barcelona, inclusive. Né, as boates abrem 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Sempre a gente recomenda. Mas, quem sabe em Belo Horizonte ele joga bola. Olha, é um jogador que não vai ser utilizado agora, chechudão e tal, até entrar em forma. Mas e agora? O problema não é imediato? Mas eu não consigo entender. O Atlético tem dinheiro em caixa, tem uma boa condição, tudo bem, é escasso, mas vai buscar um jogador que está na 2ª divisão do Campeonato Espanhol para ser solução, já que o Leandro não consegue render e você não tem uma alternativa, Heron também abrindo o bico. Então, quem que é? Aí você busca para o brasileiro? Eu acredito que, tomara que eu pague língua, tá? A única, pesquisei demais, liguei pro Wellington Campos, eu não lembro desse jogador. O Wellington falou que não Wellington lembrava? Campos, lá no Rio. Sei que ele chuta bem, bate bem na bola, mas assim, vou esperar o quê de um cara que estava, última partida em dezembro, 2ª divisão do Campeonato Espanhol, e ninguém quis contratá-lo para a primeira, sendo que ele já jogou primeiro e depois ele foi contratado para a Valladolid. E até o seguinte, né, parece que o Atlético abriu mão de 10% que ele ainda tinha no goleiro Diego. Aí eu não sei se foi uma boa, porque que eu entendo, o Diego está subindo de produção ou não. O Diego está praticamente negociado aí com o Valência, né, da Espanha. Mas eu não entendi isso, não. Um valor aí que seria em torno de 3 milhões, mais ou menos, de euros. Já está vendido, 3 milhões. Ele se apresenta em julho, parece.
E aí o Atlético resolveu fazer essa troca de investir num jogador que ainda pode ser vendido mais para frente, né? No caso do Guilherme. Eu até conversei com alguns amigos jornalistas lá do Rio, todos falaram que ele surgiu muito bem, mas que um grave defeito dele era ser marrento demais. Então, com 19 anos, ele já se achava muito dentro de campo e não tinha toda a bola que ele achava que tinha. Vamos ver se ele aprendeu a ter uma postura Ele pode diferente. ter se encontrado agora. Porque ele se achava, quem sabe agora ele se encontrou Porque e jogar melhora a a segunda situação. divisão da Espanha, eu vou te falar, viu? O nível é inferior, talvez, à nossa segunda divisão. Que isso? Sim, eu acho, Mara. O A gente, Dorival aliás, pode vê ser um cara times, pra a isso. gente vê times, a gente vê jogos da segunda divisão brasileira que tem um nível técnico melhor do que alguns jogos de primeira divisão do Campeonato Espanhol quando você tem os times pequenos. São jogos horrorosos. Eu não imagino a segunda divisão da Espanha. Deve ser pior ainda. O Tomara Pinel que tá o falando aqui Dorival que é melhor que o seja Campeonato Mineiro. esse paizão para Pode ser. amainar esse espírito desse rapaz, essa rebeldia, seja o que for, essa marra toda. Mas eu esperava uma contratação mais qualificada. Aposta é importante, sim, para você ter um Investir é retorno, importante, vender. claro. Isso é fundamental. Mas o Atlético, no momento, não precisa de aposta. Ele precisa de solução. De realidade. De realidade. Né? Então vamos lá, vamos conferir. A gente está indo aí nesse final de semana para a 6ª rodada do Campeonato Mineiro. São 11 rodadas nessa primeira fase, ou seja, a história está se afunilando, definindo aí os 4. Então vamos conferir jogos e classificação dessa 6ª rodada. A gente tem aí então o América na liderança com 13 pontos, o Cruzeiro com um jogo a mais, né? O jogo que ele realizou com o Tupi, jogo antecipado da 10ª rodada é o segundo, com 13 pontos também. O Atlético vem aí na 3ª posição com 12. O Tupi tem 9, o Vila Nova tem 8 e o Guarani tem 7. A gente vai virar a página para continuar acompanhando aí a classificação do Mineiro. O América de Teófilo Otoni 6, o Uberaba 5, a Caldense 4 e o Democrata 3. Na zona de rebaixamento, o Funorte com 2 e o Ipatinga também com 2. Ipatinga que vai enfrentar o Atlético nessa rodada. A 6ª rodada, então, marca para o sábado Guarani e América. América de Teófilo Otoni e Funorte. No domingo, Ipatinga e Atlético, Cruzeiro e Democrata, Tupi, Caldense, Uberaba e Vila Nova são os confrontos aí dessa 6ª rodada. A gente fica falando assim, olha, ainda tem tempo, tem mais não, né? Não. Tem que haver, vai definindo aí a O situação. Democrata e a Caldense, por exemplo, que já jogaram 6 partidas, estão nessa situação, estão muito perigosa. O rebaixamento para eles é um risco seríssimo, sobretudo para o Democrata, porque a Caldense já enfrentou América e Cruzeiro, o Democrata não. E jogou a maioria das partidas em casa, ou seja, ele está realmente numa situação... Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa rodada, até para apresentar a arbitragem, porque a gente tem que ficar de olho sempre na arbitragem.